Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer uma revisãozinha rápida do módulo 19, vai falar sobre matemática financeira. Eu vou resumir esse módulo, afinal uma revisão, tá? Aliás, é um resumo, para quem perdeu algum detalhezinho durante as aulas e tal, mas basicamente esse módulo a gente vai dividir entre juro simples e juro composto. Vai ter alguns exercícios que vai falar sobre juro simples, outros exercícios que vai falar sobre juro composto. A gente precisa entender a diferença entre eles e como calcula cada situação, tá? Basicamente, a gente consegue trabalhar com proporcionalidade, regra de 3, tá? Mas com algumas diferenças entre o juro simples e o juro composto que a gente vai modificando ao longo do nosso cálculo, tá bom? O juro simples é o seguinte, eu coloco aqui uma breve definição, né? Que a cada período dos juros é calculado sobre o capital inicial. Então, pensa numa aplicação, eu vou colocar R$1.000 no banco e vou deixar durante um ano. Se essa aplicação ela fosse baseada em juros simples, você ia pegar a porcentagem de juros, por exemplo, é 10%, tá? Então você colocou R$1.000, 10% é 100. Então todo mês, durante um ano, você ganharia R$100, beleza? Isso é juros simples. Sempre que você calcula, está em cima do valor inicial. Então o primeiro mês, você colocou R$1.000, ganhou 100. Segundo mês você tinha colocado R$1.000, né? Então continua ganhando 100. Terceiro mês é R$100. Até dezembro você, supondo que começasse em janeiro, claro. Até dezembro você iria receber R$100 todos os meses ali por causa do juro simples. Já o juro composto, que é como o banco trabalha, tá? Não é em cima do juro simples, existem aplicações para isso, não estou falando de aplicação de banco, aplicações ali matemáticas, tá? Para o juro simples, mas o banco ele costuma trabalhar com juro composto. Como que funciona o juro composto? É juro sobre juro. O que isso significa? Significa o seguinte, se você coloca, por exemplo, R$1.000 no banco, e aí você deixa lá durante alguns meses, que eu falei, 12 meses, o primeiro mês, vamos supor que o juro é de 10%. O banco vai calcular que você tinha R$1.000, você tem juro de 10%, então você vai captar aí nesse caso R$100, tá? E aí você passa a ter, a partir de agora, R$1.100. Não mais 1.000, agora você tem R$1.100. Então quando ele for calcular o próximo juro de 10%, ele vai calcular não em cima dos 1.000 inicial, mas sim dos R$1.100 que você já acumulou. Aí, em vez de você ganhar apenas R$100 pro próximo mês, você já ganha você já ganha R$110. No lugar daquele 100, você já ganha um pouco mais. Porque você já não tá mais falando de R$1.000, você tá falando de R$1.100, entendeu? Aí vai aumentando um pouquinho, todo mês, o quanto você tá recebendo de juros. Enquanto no juros simples é sempre aquela mesma coisa, não muda. Tá? Então eu coloquei aqui um exemplo bem simples para a gente fazer esse cálculo, realizar esse cálculo, que é o seguinte, calcular o montante, ou seja, o final da aplicação, depois de ter aplicado todos os juros, todos os meses, né? Calcular o montante de uma aplicação de R$100 no período de 4 meses com juro mensal de 20%. Lógico que eu estou extrapolando aqui esses juros. Se você pensar em banco e tal, você não vai ter provavelmente esse valor. Apesar que eu também não entendo muito de aplicações bancárias e tal, mas para calcular é bem sossegado. Então eu coloquei aqui um valor que extrapola um pouquinho, né, o juro natural, mas só para a gente entender que fica mais fácil, fica mais lúdico. É o seguinte, então no primeiro mês, o que você tem? Você tem R$100. Aí se você calcular 20% disso, 20% de R$100 é R$20. Você passa a ter mais R$20, passa a ter R$120, ok? No segundo mês você ganha mais R$20, você passa a ter R$140. No terceiro mês você ganha mais R$20, você passa a ter R$160. No quarto mês você ganha mais R$20, você passa a ter R$180. Entendeu que você ganhou R$20 todos os meses? Porque é juros simples. Tudo é baseado nos R$100, né, nesse nosso exemplo. Agora, se a gente estiver falando de juro composto, a brincadeira já fica um pouco diferente, presta atenção. Você coloca R$100, aí você vai ganhar 20%
desse valor. Nesse caso, 20% de R$100 é 20. Então você passa a ter R$120. No segundo mês você já tinha R$120, você vai colocar mais 20%. Só que não dos R$100, dos 120, tá? Quanto que é 20% de 120? É 24. Aí você passa a ter R$144, tá? Você tem R$144. No próximo mês, você vai ter os R$144, claro, mais 20% disso. 20% de 144 é 28,8, tá? Então você vai ter, junto com aquele 144, né? Você passa a ter R$172,80. Aí no quarto e último mês você tem R$172. Com os juros de 20%, você calcula, vai dar 34, esse juro de 20% é R$34,56. Junta com aquele valor que você já tinha, né, os R$172,80, você passa a ter um montante de R$207,36. Veja, aumentou bastante, ó, tem uma grande diferença do juro simples pro juro composto. Beleza? Como que eu calculo isso? Eu fiz os cálculos aqui, logicamente eu estava com o auxílio da calculadora, tá bom? Principalmente para fazer o juro composto. Juro simples não precisa, mas juro composto precisa. Não que você não possa fazer sem calculadora, na verdade até melhor, né? Você ir treinando, mas para facilitar a nossa vida, né? O juro composto é legal essa calculadora que dá uma agilizada no processo. Mas basicamente, como que eu faço, beleza? Se eu tenho que calcular 20% de algum valor, vamos supor que eu tenho aqui, ó, R$120. Eu quero calcular 20% disso. Olha só, vou ensinar uma técnica bem fácil. Pega esse valor que é 120 e multiplica pelo valor decimal de 20%. 20% é a mesma coisa que 0,20, tá? Aí você joga isso na calculadora. Coloca aí para você ver quanto que dá. 120 vezes 0,20. Se quiser colocar 0,2 também dá a mesma. Isso dá 24, tá? Se você não quer fazer esse procedimento, beleza? Mas você pode fazer, é super rápido. Só você multiplicar, no caso 20%, 0,20, 50%, 0,50, 10%, 0,10. Lembrando que é opcional você colocar, né, o 10, o 20, 50, você pode colocar simplesmente 0,1, 0,2, 0,5, enfim. Você pode trocar e fazer a regra de 3, pô. Tranquilo, vou pegar aqui esse espacinho, ó, presta atenção. R$120 é 100% do que eu tenho. Eu quero calcular 20% desse valor. Eu igualo a X. Como é diretamente proporcional, eu faço a conta na diagonal, tá? Então eu faço 100 vezes X dá 100x. 120 vezes 20. Eu posso cortar zero aqui, ó. Posso cortar zero aqui. Fica 1x ou simplesmente x é igual a 12 vezes 2, isso dá 24. Então você pode fazer a regra de 3 normal, tá? Só que eu tô passando uma técnica aí que facilita um pouco a tua vida na hora de calcular. Basicamente essa é a diferença, ok? Então se for juro simples, você vai fazer aquele juro no valor inicial e vai ficar repetindo ele até o final da aplicação. Você vai ter seu montante. E se for juro composto, você vai atualizando o valor. Vai atualizando. Calcula 20% daquele primeiro valor, aí você tem um novo montante, aí você calcula mais 20% e vai fazendo isso até o final. Pode ver que dá uma boa diferença, beleza? Então, banco normalmente trabalha com o juro composto. Se falar de poupança, de uma aplicação, empréstimo, tudo juro composto, é juro sobre juro, tá bom? Normalmente o exercício vai falar, juro simples ou juro composto, mas se não falar, aplicação de banco, juro composto, tá bom? Espero ter ajudado.